Bom dia a todos. Bem-vindo ao webinar GSI Pro da Galcon. Mi nome é Daniel Brenner, sou gerente de marketing e ventas de América Latina. Estou muito contente em ver que temos uma comunidade muito grande de distribuidores, revendedores e clientes profissionais conectados a nosso webinar para Brasil. Saudações a todos. Hoje teremos uma excelente palestra sobre o nosso novo controlador GSI Pro e sua solução completa para gerenciamento de fertirrigação. Hoje, neste painel, estou junto com meu colega de equipe técnica comercial de Galcon Brasil, Jarbas Santos, que fará a apresentação. A apresentação terá uma duração máxima de 1 hora, será gravada e estará disponível através de um link que enviaremos nos dias seguintes do webinar. Na parte inferior de sua tela, você encontrará um ícone de perguntas e respostas. Você pode escrever suas perguntas durante a apresentação. Em seguida, enviaremos a todos os participantes um arquivo com todas as perguntas e nossas respostas. Convidamos você a manter contato com Galcon e nos seguir através de nossas contas no YouTube, LinkedIn e Facebook. Esperamos ter a participação de todos vocês novamente em futuras ocasiões. Agora vou deixar a vocês com Jarbas. Jarbas, por favor, passo a palavra para você. Muito obrigado a todos. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui, falando com vocês aqui sobre esse novo produto. Na verdade, já é um novo, mas a gente já divulgou já bastante aqui já sobre esse controlador. O GSI, para alguns, já é bem familiar, mas para outros aí que não conheceram o GSI, vamos falar um pouco sobre o GSI Pro. O GSI Pro é uma evolução que a Galco fez em relação ao GSI, que é um controlador que já veio bastante diferenciado aqui para o nosso mercado, tá? É um controlador muito pequeno, ele segue a mesma plataforma do GSI, o mesmo tamanho, tanto é que se vocês tiverem clientes, ou se algum de vocês clientes quiserem trocar ou fazer o upgrade de GSI para GSI Pro, é perfeitamente possível, basta trocar a placa dele interna, que aí vocês já têm essa atualização aí para o GSI Pro, tá? Mas o que eu vou mostrar aqui são as funções novas que se agregaram a esse GSI e por que esse nome Pro, por que ele tornou-se mais profissional em relação ao GSI anterior que muitos aí de vocês já conhecem, ok? Aí está ele, e um dos itens que mais agregou a ele em relação ao GSI antigo é a parte da fertirrigação, tá? A caixa é idêntica ao GSI anterior, uma caixa pequena, aí seus 30 centímetros por 30 centímetros, 30 por 25, algo assim. É um controlador bastante pequeno, mas muito potente em relação ao que se pode fazer em programação, conexão dos sensores e tudo mais. E o legal aqui é que ele agregou aqui, ó, um item aqui, estufa, tá? Ele, hoje, temos versão, podemos aplicar ele muito para a agricultura e também para estufa, tendo opções aí de fazer um controle de clima para médias, pequenas estufa, de uma forma extremamente econômica e tudo via nuvem, tá? Bom, então, ele segue sendo a mesma plataforma do GSI comum, um controlador totalmente baseado na web. Hoje, a gente já tem a comunicação dele tanto por GPRS, ou seja, tanto por chip 3G como por LAN. LAN, aí, ele pode ser conectado, não é Wi-Fi, mas vocês tendo aí um roteador na casa de bomba, vocês já podem, via o roteador, via cabo de rede, conectar o controlador direto aí com a internet, tá? Então, já está disponível o LAN, a Galco paralisou o LAN há um tempo atrás, agora voltou e já temos já à disposição, está liberado, já tem já LAN, essa nova versão aqui no Brasil e está funcionando perfeitamente. É um controlador extremamente simples, tá? Uma instalação muito rápida, permite o trabalho aí imediatamente, é um equipamento plug and play, e o legal dele é a parte de configuração, que vocês podem fazer totalmente à distância, vocês não precisam estar conectado ao controlador para configurar ele, para fazer programação inicial, vocês podem fazer isso tudo de forma
independente, tá? Mesmo ele não estando conectado na internet, você pode configurar ele inteiro, chegou no cliente, instala ele, comunicou ele na nuvem, ele comunica e baixa todas essas configurações. E controle completo de qualquer aplicativo, não, de qualquer computador, qualquer celular, tablet e tudo mais. Ele já vem com o modem de celular integrado, no caso do GSI 3G, tá? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, um esquema aqui de funcionamento dele. Então, tem o GSI, via celular ou via Ethernet, ele comunica com o servidor e do servidor ele comunica com o computador ou com qualquer dispositivo conectado à internet, ok? Ele pode ser... O legal aqui é vocês entenderem uma coisa. Tudo que vocês forem fazer aqui via celular ou via computador, vai para o servidor e do servidor vai para o GSI. Não existe uma comunicação direta entre o teu computador ou o teu celular direta para o GSI, tá? Isso é importante porque, às vezes... E outra coisa, uma vez que esse controlador aqui comunicou com o servidor e fez o download da programação ou das configurações que vocês jogaram por servidor, ele não precisa mais estar conectado ao servidor para funcionar. Eu já tive situações que o pessoal reclamou, foi até um GSI Pro mesmo, olha, o meu controlador, quando cai a conexão de internet, ele não funciona mais, a programação não funciona. Não, isso não ocorre, tá? Uma vez que ele baixou, ele tem o GSI Pro, ele tem um cartão de memória interno que ele armazena toda a programação dele e também armazena todos os dados, que ele tem leitura de sensores, leituras de hidrômetros, e erros, alertas, alarmes, programações concluídas, tudo, ele armazena internamente nesse cartão de memória, e aí, quando ele conecta ao servidor, ele pega essas informações e joga para o servidor. E a do servidor, vocês podem acessar ela de qualquer parte, de qualquer computador, aí, qualquer celular, tá? Esse aqui é a parte aqui de como que funciona o esquema da conexão via internet, tá? Ele é novo, entrou esse ano que a gente veio com essa nova versão de controladores Ethernet. Ele funciona via IP automático. Uma vez que ele está conectado aqui à rede interna, seja de uma fazenda, de uma propriedade agrícola, você conecta via cabo, ele reconhece essa rede de forma automática, não precisa configurar IP, nada, e ele já conecta com o servidor dele. Muito simples, muito fácil de usar e uma conexão extremamente confiável. Bom, esse aqui é o resumão dele. O que ele veio de diferente em relação ao GSI que nós já conhecemos, tá? Aqui está o GSI, que ele é o aplicativo aqui no celular, que ele comunica, você pode monitorar ele totalmente pelo celular. Ele tem um controle de 2 cabeçais de irrigação. Ele controla de forma independente esses 2 cabeçais de irrigação, e significa que cada sistema de irrigação, o cabeçal de irrigação, ele pode ter sua motobomba, pode ter seu hidrômetro, pode ter seu filtro, seu injetor de fertilizante, suas válvulas, ele vai monitorar esses 2 cabeçais de forma totalmente independente, tá? Esse é o diferencial dele. Então, a gente consegue controlar até 2 projetos de irrigação com o mesmo controlador. E aqui a gente tem vários horários de início de programa de irrigação. Opera tanto solenoide AC quanto solenoide LET, claro, no LET só na versão DC. Entradas analógicas, outro diferencial também em relação ao GSI comum. A gente tem até 5 entradas analógicas, 420 mA ou 0 a 10 volts. Podemos conectar nele qualquer sensor, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de nível, sensor de radiação, qualquer tipo de sensor a gente consegue conectar nele, pegar essas leituras e usar para poder condicionar algum programa de irrigação. Retrolavagem de filtro, também pode conectar tanto filtro, fazer retrolavagem tanto para filtro para o projeto número 1, ou cabeçal número 1, como filtro para o projeto número 2, ou cabeçal número 2. Programas de fertirrigação com controle de EC e pH, outra novidade aí para ele também, que antes a versão GSI normal, o GSI Standard, ele não tem essa opção de EC e pH. Esse aqui já tem essa opção de controlar EC e pH, tanto para o projeto de irrigação 1, como também para o projeto de irrigação 2, tá? E ele monitora
ele também controla tanto, um controle extremamente eficiente aí desse monitoramento aí do ECIPH. E outra coisa legal também que entrou nele são as tabelas de entrada de condicional. O que é isso? Eu posso definir uma condição com base em um sensor, ou com base em uma saída auxiliar, ou com base em qualquer outro tipo de conexão, ou qualquer outro tipo de componente que vocês conectam no GSI, vocês podem condicionar esse componente a um programa de irrigação ou a um cabeçal de irrigação, entendeu? E essa condição, aí vocês podem definir que quando esse componente estiver ativo ou quando esse sensor que estiver com uma leitura acima do que vocês configuraram, vocês podem definir que ou termina um programa de irrigação, como aqui está um fim, ou que habilita esse programa de irrigação, tá? E aí vocês começam a ter mais opções aí de configurações. Depois eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhes sobre essas condições. Vocês vão ver que é bastante fácil de programar elas, tá? E bastante aplicada aí em determinadas situações. Bom, aqui está a arquitetura da nuvem, é idêntica à arquitetura da nuvem do GSI antigo. Então, você tem um controlador comunicando o servidor, e do servidor você tem ele comunicando com vários outros componentes aí que se conectam à internet, tá? Aqui a gente já mudou, essa versão aqui hoje, tanto para o GSI comum como já para o Pro, a gente faz toda a parte de comunicação, toda a parte de conexão com ele através da plataforma HTML. Então, nisso, vocês conseguem, não precisa mais usar o Internet Explorer, você pode usar os browsers da internet, pode usar o Edge, Safari, Mozilla, o Chrome, qualquer browser da internet, vocês têm acesso ao controlador. E outra coisa também que está bastante fácil de vocês acessar é que antes, toda a parte de configuração, você tinha que ter um computador acessando o controlador na nuvem. Agora não, agora do celular também vocês conseguem fazer isso. Não através do aplicativo do GSI, mas vocês fazem também usando o Chrome, ou usando o Safari, ou usando qualquer outro browser internet para celular. E ali vocês têm acesso a toda a configuração do controlador. Então, vocês conseguem também configurar o controlador via celular. Isso facilita bastante aí no dia a dia, quem está no campo, ou até quem está instalando, alguma coisa assim. Ele não tem necessidade de ter nenhum software instalado no computador, você tem um acesso seguro através de usuário e senha, envie alertas por e-mail e aplicativo para operar via smartphone. Bom, aqui está as características aqui do controlador. Então, o GSI Pro, eles são 24 válvulas mais a master, ou seja, nós temos 25 saídas dele para operar. A válvula master, ela funciona como a motobomba do projeto número 1, tá? É a saída zero dele. Fertirrigação proporcional quantitativa com controle de ECIPH. Esse controle de ECIPH é o mesmo controle que a gente vê todo o algoritmo de controle que a gente tem no Galileu, que é um controlador já mais completo, ele está também no GSI Pro. Então, é um controle PID, proporcional integral derivativo de ECIPH, muito preciso. Programas de retrolavagem automática de filtros, no GSI Pro, nós vamos fazer até 24 programas, podemos conectar até 24 filtros. É lógico, temos também que pensar que cada vez que você conecta um filtro, você toma uma saída do controlador. Aí tem que analisar com relação aí à quantidade de válvulas que vocês têm no projeto, bombas, ou quantidade de dispositivos que vocês vão conectar no controlador, e aí analisar a quantidade de filtro que vocês têm. Tem então a opção de trabalhar com RTU, tá? A gente já temos também aqui no Brasil também GSI funcionando na rádio, com rádio unidirecional para a abertura e funcionar, ligar e desligar, abrir e fechar a válvula, ligar e desligar a bomba. Temos possibilidade de definir vários usuários em diferentes níveis de permissão, até 8 programas de irrigação, sem limite de partidas por dia. Isso são 8 programas de irrigação para o cabeçal 1, ou projeto 1, e 8 programas de irrigação para o cabeçal 2,
ou projeto 2. E esses programas podem funcionar tanto no projeto 1 quanto no projeto 2, podem funcionar juntos ou podem funcionar separado. Muita gente vai perguntar, tá, e quantas válvulas eu posso abrir por vez? No GSI, tanto o GSI quanto o GSI Pro não tem limite de válvulas para funcionar ao mesmo tempo. A única coisa que vocês vão ter que definir quais são as válvulas que entram, que vão trabalhar, poderão funcionar juntas ou não. Como que é isso? Dentro lá da configuração, vocês vão ver que tem uma opção de vocês configurarem as saídas delas. Como é que funciona essa saída? O GSI em si, ele vem preparado para abrir no máximo 5 saídas ao mesmo tempo. Isso é a capacidade do transformador interno dele. Ele opera até 5 saídas simultâneas, tá? Mas, se eu conectar essas válvulas, os solenoides, utilizando uma fonte externa e e fazer um acionamento dessas válvulas via relé ou via relés de interface ou via contator, alguma coisa assim, vocês vão informar para o GSI que essas saídas estão sendo ativadas por um relé. Uma vez que vocês informam que são ativadas por relé, ele não tem mais, ele entende que não vai usar a potência interna do transformador para ativar elas, e aí ele vai liberar o acesso. Então, vocês podem funcionar até as 24 saídas de uma vez só, ok? Tem compatibilidade com solenoides AC e DC. Atualizações dele é toda feita via nuvem, não tem necessidade de vocês irem ao campo atualizar eles. Agora, em outubro, nós vamos ter, vocês devem ter visto aí que vai ter uma nova atualização, 12 de outubro, e os usuários também vão poder fazer a atualização via o site. Vocês vão poder enviar a atualização via site direto para o GSI, tá? Conjunto detalhado de registro de irrigação, consumo de água, consumo de fertilizante, contadores em geral, tudo vocês conseguem ter esse acesso, tá? Vocês podem definir alertas, como vocês querem receber esse alerta, e-mail ou por aplicativo. Vocês podem definir esses alertas de excesso ou falta de fluxo em tempo real, vocês podem definir o quanto de percentual vocês querem definir de alerta, tanto para baixa vazão quanto para alta vazão. Vocês podem também definir o tempo que vocês querem, até que tempo que vocês querem permitir essa alta ou baixa vazão. E também você pode definir a ação desses alertas. Eu quero que mude de setor, eu quero que pare a irrigação. Ele tem uma opção interna também de alerta, de autocancelamento de alerta, que vocês podem definir, por exemplo, um tempo que depois de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ele autocancela esse alarme e ele tenta irrigar novamente, tá? E aí, por exemplo, se eu tenho um reservatório e esse reservatório baixo nível, ele vai tentar funcionar, o hidrômetro vai acusar que não tem água e vai desligar e vai dar um alerta de falta de vazão, falta de fluxo. E aí, depois de que vocês definem lá que querem um autocancelamento em 15 minutos. O que significa? Depois de 15 minutos, ele vai cancelar esse alarme, ele vai tentar irrigar. Se não tiver vazão, se não tiver água no reservatório, não vai ter vazão e vai entrar em alerta de novo. Mas, se vocês tiverem uma bomba, que uma vez que ele baixou o nível, a chave boia acionou a bomba e está enchendo, ou voltou energia, o que quer que seja, qualquer outro problema aconteceu, volta a energia, volta a encher, autocancelou o alarme depois de 15 minutos, voltou o nível do reservatório, ele vai voltar à irrigação. Então, isso permite com que você não perca a irrigação noturna, ou que, por exemplo, deu um alarme, parou, vocês não sabem que momento parou, que situação que aconteceu. Essa função de autocancelamento de alarme permite vocês irrigarem aí quando essa situação se normaliza, tá? Opção de irrigação baseada no clima, também tem a opção também de vocês irrigar via evapotranspiração. E também é uma coisa legal também, vocês podem localizar essas unidades no mapa do Google. Depois eu vou mostrar como é que vocês definem isso aí dentro do Google, vocês vão poder visualizar o controlador de vocês dentro do Google, tá? E ele também pode ser instalado tanto internamente quanto externo. Ele tem também, a caixa dele é protegida contra intempéries, tá? Temos aqui controlador DC, AC,
quando é 3G, quando é GPRS, ele já vem com a antena interna integrada e um painel LCD local, que ele vem com 4 botões. Esses 4 botões aqui, vocês conseguem fazer uma operação simples, tá? Ligar e desligar, abrir e fechar a válvula. Vocês podem também fazer algo, vocês podem ler sensores através deles, do próprio painel. Vocês podem partir no GSI Pro, vocês também podem partir um programa nele já cadastrado. Posso partir o programa 1, programa 2, programa 3, e pode fazer outras operações básicas aí através dele. Não consigo fazer uma programação com fertigação, uma programação mais completa através desses 4 botões. As programações mais completas só através da nuvem mesmo. Sensores e acessórios, posso conectar uma gama enorme de sensores no GSI. E aqui tem os modelos dele. Modelo 24 AC, com 24 volts, DC, bateria de lítio, e o DC também com opção de painel solar com carregadores com baterias recarregáveis. Bom, como eu disse, ele tem opção tanto DC quanto AC, só tomar em conta que quando você trabalhar com DC, ele abre no máximo até 12 válvulas, ele vem no máximo até 12 válvulas de irrigação, mais a válvula mestre, ok? E aí sempre trabalhar com solenoide LED. E no AC, ele é um controlador. No DC também você tem opção de módulo online com conexão com painel solar. O que é esse módulo online? É porque no DC, para a questão de economia de bateria, você define quando que você quer que ele comunica com a nuvem. Ou qual a frequência, a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 1 hora, isso para reduzir o consumo reduzir o consumo de bateria. E no modo online você tem a opção quando você tem o painel solar e baterias recarregáveis. O GSI-AC já é online, ao tempo todo ele está comunicando. E também você pode, ele é interativo, você pode diminuir ou aumentar o tempo de irrigação em funcionamento. Você não precisa ter esse controlador, você não precisa, quando você interage com ele, ele é instantâneo. Você não precisa parar a irrigação, interagir e depois voltar à irrigação. Ele é instantâneo. Então, você pode fazer essa interação em tempo real. Bom, aqui está um exemplo de aplicação aqui do GSI Pro, tá? Aqui eu tenho o sistema de irrigação número 1, ou cabeçal número 1, e aqui eu tenho o cabeçal número 2. Então, eu tenho o GSI, aqui eu tenho uma captação, uma válvula principal, seria uma motobomba, o filtro conectado a ele, um hidrômetro. Aqui eu tenho os tanques de injeção de fertilizante e um sistema de injeção de fertilizante, ou um fertijet, uma máquina de injetor de fertilizante, uma central de injeção de fertilizante, captando a água desses tanques. E aqui a gente tem aqui as válvulas de irrigação, uma opção aqui de comunicação via rádio. Esses rádios da Galco unidirecional, vocês têm a opção de conexão até de 4 válvulas para cada rádio. E o legal dele é que são rádios que vocês podem chegar até 5 quilômetros com vista direta, ou até 2, 3 quilômetros sem vista direta, tá? Ele pula morro, é um rádio extremamente eficiente. A gente já tem instalado aqui no Brasil já esses rádios. Temos muitos rádios também instalados também em outros países, mas hoje em dia, com essas altas que nós tivemos aí nessa parte de plástico, tubos e até os próprios microtubos, é uma questão muito interessante de vocês analisarem, tá? A opção de automação via rádio. E aqui você tem o sistema de cabeção número 2. Então, você tem seu centro de fertilizante, a válvula, ou a motobomba, né? Os filtros conectados, o hidrômetro e as válvulas dele operando. Aqui uma vista mais detalhada aqui desse sistema de funcionamento, a bomba de irrigação, os filtros, o GSI, tudo comunicando via nuvem. Aqui o sistema de injeção de fertilizante, o hidrômetro, um sensor conectado, monitorando a pressão de entrada e saída para poder ativar aqui a retrolavagem do filtro, e aqui as válvulas de campo aqui operando. Aqui um exemplo aqui uma foto aqui, uma imagem aqui da placa dele interna. Vocês veem que é uma placa muito parecida, opa, voltou aqui, uma placa muito parecida com a placa que nós temos do GSI comum,
E aqui nós temos aqui as conexões dos sensores, sensores digitais, sensores analógicos, aqui as entradas, número da identificação do controlador, tá? E aqui aonde a gente vai conectar aqui o cartão de memória dele, o cartão SIM card, né, o chip de celular, no caso do GPRS, ok? Modem de internet, e aqui à esquerda aqui a antena interna dele, tá ok? Então, nós temos 24 saídas, tá? A saída 0 funciona apenas como a válvula mestre do cabeçal 1, e as outras 24 saídas vocês têm a opção de definir cabeçal número 2, ou saída auxiliar, ou vocês vão trabalhar com coválvula, o que é que seja, tá? Vocês definem isso nas configurações de estações. Controle de potência de saída, tipo relé, aquilo que eu falei para vocês, vocês podem dizer quais são as saídas que vai funcionar com relé, e quando vocês definem essa saída com relé, o GSI permite que essa saída entre junto, ela permite habilitar essa saída junto com qualquer outra saída que esteja em funcionamento. Duas entradas analógicas de 4 a 20 miliamperes ou de 0 a 10 volts, tá? Vocês definem isso. Ele tem um jump aqui que ele define se vai funcionar como 4 a 20 ou 0 a 10 volts. As saídas são as entradas A1 e A2. E nós temos 7 entradas digitais total. Aqui está uma entrada para um sensor comum, um sensor de água, um sensor de chuva, um contador de fertilizante. Isso aqui, na verdade, são só nomes de saídas, mas vocês podem conectar qualquer sensores digitais nas saídas. E as entradas híbridas, DA1, DA2, DA3. São 3 entradas híbridas. Essas entradas híbridas, vocês podem conectar tanto um sensor digital como um sensor analógico. Ok? Aqui está uma foto aqui da placa LAN. O diferencial é que a placa LAN vem aqui com o plug aqui de entrada do cabo de rede de internet, tá? É a única diferença em relação à outra placa, e é lógico que não vem com o modem de internet. Desculpa. Aqui é um exemplo aqui da tela aqui da internet, da configuração aqui do controlador, onde a gente vai definir os cabeçalhos, componentes aí de cada cabeçal, tá ok? Então, tem o cabeçal de irrigação A, cabeçal de irrigação B. Aqui nós temos a válvula mestre, as válvulas conectadas, o centro de fertilizante, e aqui eu tenho também as válvulas conectadas ao cabeçal o número B, os fertilizantes, e saídas auxiliares aí, no caso aqui, não tem nenhuma saída definida, tá? Então, esse é uma visão geral aí de como que vocês vão visualizar os componentes que vocês conectaram ao controlador e como vocês definiram esses componentes. Então, aqui vocês estão vendo nada mais do que 2 linhas de irrigação. Linha de irrigação 1 e linha de irrigação 2, tá? Ele também, uma vez que você definiu para ele qual que é a região, qual que é as coordenadas dele que ele tá conectado, né? Latitude e longitude, ele vai buscar também na estação meteorológica mais próxima dados climáticos de temperatura e a umidade e a probabilidade de chuva quando há. Então, ele pega até 5 dias para frente disso aí, tá? Com relação a programas de irrigação, então, aqui vocês vão definir uma sequência de válvulas que vão funcionar. E a sequência de válvulas, vocês vão definir o horário de início, o horário de fim para essas válvulas. Vocês podem definir também ciclos, intervalos entre ciclos. Esses intervalos entre ciclos pode ser intervalo entre ciclos em minutos, tá? Ou definir a quantidade de ciclos que vocês querem operar. E vocês vão atribuir um programa de fertilização para cada válvula de irrigação. Vocês podem definir até 10 programas de fertilização para cada válvula de irrigação. Vocês podem também definir uma condição lógica para cada programa de irrigação, tá? Tem várias condições lógicas que vocês podem definir para cada programa de irrigação. Define a natureza que vocês querem essa condição lógica. Eu quero iniciar, eu quero parar, eu quero pausar, ou quero que coloque em operação esse programa em função dessa condição lógica. E também vocês podem definir também uma saída auxiliar
principal aí para operar esse programa de irrigação. Vocês vão ver aqui mais para frente o que é isso aqui, numa vista aqui geral. Aqui eu tenho até 8 programas de irrigação, como eu disse para vocês antes, para cada linha de projeto, ou seja, para o cabeçal 1 eu tenho 8 programas, para o cabeçal 2 também tenho 8 programas de irrigação, tá? Aqui eu tenho um máximo de 24 válvulas de irrigação que eu posso colocar no mesmo programa. Então, eu posso fazer um programa até com 24 válvulas. Eu tenho até 4 condições lógicas de operação para cada programa. Aqui a gente vê as condições aqui que vocês podem atribuir para cada programa de irrigação. São, no máximo, 3 condições lógicas de operação para cada linha de irrigação. Então, eu posso colocar, no máximo, até 3 condições para cada projeto de irrigação. Então, eu posso definir condição para projeto de irrigação e condição para programa de irrigação. E condição também, no máximo, aqui uma condição lógica para cada válvula de irrigação. Então, para cada componente, ou para cada programa, para cada cabeçal, vocês podem definir condições, tá? Aqui é a mesma, a tela é mesmo do GSI. Vocês definem quais são os dias que vocês querem operar. Aqui tem uma vista melhor aqui do programa de irrigação. Então, aqui a gente define os dias que a gente quer operar essa irrigação, o tempo de início você define, as válvulas que vocês querem irrigar, o tempo, qual é o programa de fertirrigação que vocês querem operar para cada válvula de irrigação. Pode ter a opção também de definir tempo antes ou tempo depois. Se vocês quiserem definir uma válvula principal para esse programa, vocês também podem definir aqui uma válvula principal para abrir junto com esse programa de irrigação. E aqui vocês vão poder ver em esquema de calendário como é que ficou essa programação aqui de irrigação. Como é que está isso aqui, uma visualização em forma de calendário, tá? Para ver se ela está de acordo com o que vocês esperam. E ele aqui vocês veem programa A, programa B, cabeçal 1, cabeçal 2, vocês veem num único calendário, ok? Aqui uma outra tela aqui também do programa. E aqui a definição de coválvula. Aqui eu posso atribuir a válvula 6, a saída 6 aqui, ela está definida como coválvula da válvula 1. Significa que ela vai abrir junto com a válvula 1. Dentro do GSI Pro, como também no GSI, vocês têm opção de definir coválvula e opção de definir saída auxiliar. Muita gente pergunta qual que é a diferença entre coválvula e a diferença de saída auxiliar. Eu vou explicar de uma maneira mais simples. Coválvula, ela depende de uma válvula para funcionamento. Toda coválvula, você não vai conseguir definir horário de funcionamento para ela, você não consegue definir fertirrigação, não consegue definir nada. Ou seja, a coválvula, ela nunca vai entrar aqui junto com a primeira linha de programação de válvula. Aqui, quando eu clicar aqui nessa setinha aqui, que vai abrir uma lista de válvula, não vai aparecer coválvula aqui para mim. Só vai aparecer a coválvula quando eu clicar aqui do lado aqui, ó, que vai habilitar a opção de agregar uma coválvula, aqui vai aparecer aqui a coválvula, ok? Saída auxiliar, ela já aparece aqui para mim, tá? A saída auxiliar, eu consigo programar horário de início para ela, eu consigo programar tempo de funcionamento para ela, então é uma saída programável. A coválvula não é a saída programável, ela sempre vai funcionar como escrava de uma outra saída, tá? E qual que é a vantagem disso? Quem que eu posso colocar como saída, uma saída auxiliar? Quem pode ser uma saída auxiliar? Uma saída auxiliar pode ser, como exemplo, uma bomba que vocês querem usar uma bomba para encher um reservatório. Aquilo lá pode ser uma saída auxiliar. E essa bomba vocês podem colocar no programa 5, no programa 6, no qualquer programa que vocês elegerem, vocês podem definir programar essa saída auxiliar, essa bomba que enche o reservatório nesse programa, e pode definir um tempo de funcionamento para ela, ou pode condicionar ela a funcionar por uma chave boia. E o legal do GSI, tanto o GSI quanto o GSI Pro, você define se você permite programas operarem junto ou não. Então, uma vez que você permitiu esse programas operarem junto, esse programa dessa válvula, dessa bomba que vai encher o reservatório, ele entra junto com o programa de irrigação, sem nenhum problema, sem nenhum conflito
e ao mesmo tempo que está irrigando, está enchendo o reservatório, ou quando não está irrigando, está enchendo o reservatório, com base no que o sensor da boia está dizendo para ele, tá? E aí vocês podem também, eu não comentei, mas aqui vocês podem dar nome ao programa. Então, vocês poderiam dizer que, por exemplo, esse caso que eu dei, esse exemplo da bomba do reservatório, você poderia dizer aqui que o programa 1 está atrelado à bomba do reservatório, tá? Ele é muito, e aqui também na saída, você tem saída 1S1. Esse S1, na configuração das estações, configuração de válvula, vocês podem também dizer que dá nome. Em vez de ser S1 aqui, eu posso dizer que aqui é uma bomba, aqui é não sei, uma válvula que abre, opera junto com uma outra válvula de irrigação, que habilita uma linha de irrigação ou não, entendeu? Então, essa é a diferença entre saída auxiliar e válvula coválvula. Então, isso aí também é uma coisa que permite vocês brincarem muito, dar múltiplas aplicações para distintas operações aí, necessidades que vocês têm dentro de um projeto de irrigação. Aqui um exemplo aqui do GSI Pro, ele controlando aqui o EC, o pH, com a máquina aqui de injeção de fertilizante. Então, a gente já tem hoje FertiJet com GSI Pro. Então, já não é só aquela opção de um FertiJet com Galileu. Não, GSI Pro já temos já hoje opção já de comercialização de máquinas de injeção de fertilizantes com um GSI Pro, tá? E também eu posso ter também um GSI Pro operando 2 máquinas de injeção de fertilizante, ok? Aqui só para explicar um pouco aqui o controle aqui o controle proporcional de injeção de fertilizantes, tá? Então, a gente tem aqui, isso aqui é como se fosse uma esteira dentro de um sistema de irrigação, e que você tem, passando por essa esteira, né, um fluxo de caixas, e essas caixas representando cada metro cúbico, passando por essa esteira. Então, em determinado momento, eu tenho várias caixas ou vários metros cúbicos passando aí dentro de uma tubulação de irrigação, e aqui essa tubulação de irrigação é representada por uma esteira. E a cada metro cúbico, a gente vai colocar um total de fertilizante, um total de litros de fertilizante para cada metro cúbico. Então, com o GSI Pro, vocês conseguem fazer essa programação de litros por metro cúbico. Eu posso definir quantos litros que eu quero para cada metro cúbico de água. Esse metro cúbico de água está sendo medido aqui por um medidor de fertilizante, ele está sendo informado para o GSI, quanto que eu estou passando de metro cúbico por um determinado tempo, e aí o controlador automaticamente vai liberar a quantidade, ou vai pulsar a quantidade de fertilizante, vai permitir abrir ou fechar os canais de fertilizante para entregar aquele total de litros que vocês programaram para cada metro cúbico de fertilizante. E dessa forma entregar uma solução mais homogeneizada, uma solução nutritiva mais homogeneizada para dentro do sistema de irrigação, e essa solução mais homogeneizada chegando aí para o campo e para a cultura. Esse aqui é um exemplo do que quando você tem um controle de EC e pH. Aqui na primeira foto aqui a gente tem um controle da eletrocondutividade, quando você faz uma injeção de fertilizante por tempo ou por quantidade, sem fazer um controle proporcional, como é que fica essa eletrocondutividade, como é que fica esse teor de sais dissolvido lá no final da linha de irrigação, como é que chega isso ao solo. Então, você vê que ele chega variando muito a eletrocondutividade dessa solução. E quando você parte para um controle de EC, quando você parte para um controle aí integral, derivativo, aí é isso, o objetivo nosso é chegar exatamente isso. Você tem um pico, dá uma baixa, mas aí depois você tem já a solução aqui bastante equilibrada, tá? Garantindo que essa eletrocondutividade não passe aí de 1,5, ok? Bom, então esse controle, esse programa de fertirrigação, como eu disse para vocês, a gente tem até 10 opções de programa de fertirrigação. Aqui ele está me informando qual que é o FertCenter que eu estou fazendo esse programa. No caso aqui eu estou fazendo o programa de Fert para o FertCenter número 1. Eu tenho aqui a opção de fertirrigação, aqui está por litros por metro cúbico, mas aqui embaixo aqui vocês veem, ó, tem a opção de litros e tempo, como também tem a opção proporcional, litros por metro cúbico e fragmentado. Esse fragmentado eu gosto muito dele,
Porque o que é o fragmentado? Muita gente ainda na agricultura não está acostumado com litros por metro cúbico. Se a gente vai para o mercado de estufa, eles já estão extremamente acostumados com isso. A gente nem precisa explicar o que é litros por metro cúbico para eles. Mas para a agricultura, o fragmentado que é? Na verdade, é uma opção de você programar em litros, tá? E aí você vai fragmentar esses litros ao longo do tempo de irrigação. O que isso significa? Vocês estão muito acostumados, quem está acostumado com fertigação, está acostumado aí a trabalhar com você programar a fertigação sua por volume. Quero aplicar 500 litros, quero aplicar 1.000 litros para o programa número 1. E aí vocês definem o tempo antes e o tempo depois. Só que esses 1.000 litros, 500 litros que vocês definiram lá na programação, aqui a gente tem a opção de definir programação para cada tanque de fertilizante, para cada canal de injeção de fertilizante, né? Canal 1, 2, 3 e 4, e aqui você define essa quantidade aqui. Então, aqui está em litro por metro cúbico, mas vamos supor que aqui a gente colocou aqui fragmentado. Então, aqui a gente vai definir os litros. Eu defini aqui a quantidade, 500 litros. Uma vez que eu defini fragmentado, ele vai pegar esse volume e vai fragmentar ao longo do tempo de irrigação. Definiu 2 horas de irrigação, 15 minutos antes, 15 minutos depois, ele vai ter 1h30 de irrigação. Esses 500 litros que vocês definiram aí, ele vai ser distribuído nessa 1h30 de irrigação. O que vai acontecer? A máquina de injeção de fertilizante vai calcular quantos pulsos de injeção precisa dar para entregar o que vocês precisam e distribuir essa quantidade de pulso ao longo do tempo disponível que vocês definiram entre tempo de irrigação e tempo antes e tempo depois. Tá ok? Com relação à programação de EC e pH, aqui vocês definem qual que é o EC que vocês querem trabalhar, qual que é o pH que vocês querem trabalhar e qual que é o hidrômetro que vai definir. Muito simples essa programação, muito fácil, e pode ser feita via aplicativo, como também pode ser feita aqui via o browser da internet, tá? Programa de retrolavagem. O programa de retrolavagem é extremamente completo, tá? A gente pode programar até 24 filtros. É lógico, se eu programar 24 filtros, eu tomei todas as saídas do controlador para programa de retrolavagem, aí ele está funcionando mais como um controlador de retrolavagem do que um controlador de irrigação em geral, mas ele tem a opção até 24 filtros, tá? Você define as estações que vocês conectaram os filtros, e aí você pode fazer, tanto aqui eu posso definir intervalo de tempo, tá? Retrolavagem por tempo. Posso também definir também uma quantidade de irrigação, a cada X metro cúbico de irrigação ativa a retrolavagem, e aí vocês podem conectar aqui um sensor diferencial de pressão para definir também retrolavagem por diferencial de pressão. Configura o tempo de retrolavagem e o tempo de espera aqui entre um filtro e o outro. Bastante simples, e também tem um ciclo avançado aqui também, que é bem legal, porque como a gente está no mesmo controlador, tanto retrolavagem quanto a irrigação, você tem a opção de parar a irrigação enquanto retrolava, pausa a irrigação e falha, você tem a opção de abrir uma bomba master para retrolavagem, são opções aqui em caso você tenha irrigação por gravidade ou irrigação por que a pressão do sistema não é suficiente para garantir uma retrolavagem, você precisa de uma bomba, uma pressão extra no sistema, pode adicionar uma pressão extra, aí você tem que ativar uma bomba para poder pressurizar o sistema e fazer a retrolavagem. Tem várias opções, você tem a opção de colocar condicionais aqui dentro desse programa de retrolavagem. É um programa extremamente completo aí, de retrolavagem para filtros, tá? Condições lógicas, isso aqui é um controlador real, ele está funcionando lá no Rio Grande do Sul, na propriedade da Biotrigo lá. Eles quiseram um controle de sensor, eles pediram para colocar um sensor de molhamento foliar, e a ideia deles é monitorar a quantidade de água dentro no panículo do trigo, tá? Eles querem, uma empresa que fabrica sementes de trigo, e aí eles querem analisar a resistência à doença em relação à umidade no panículo do trigo. Aí pediram para instalar um sensor de molhamento foliar que simula o molhamento da folha, tá? E aí, nesse sensor, eles pediram que fizesse uma programação. Aí a gente fez uma programação de irrigação com base em uma condição lógica, que aqui a gente fez 2 condições lógicas, são 2 estufas, em que quando a umidade, é um sensor aqui, quando a umidade
estiver fora de 0 a 30, né, aqui é 30%, aí ele pausa a irrigação, que ele não quer, que ele vai para a ação é pausar a irrigação. E quando essa estiver acima, que mantém ligado a irrigação. Então, isso aqui é uma condição que vocês... o legal aqui que eu falei pausa irrigação, mas na verdade é o seguinte, a condição que vocês programam aqui vocês definem o sensor, o elemento, vocês podem definir uma válvula, podem definir uma linha de irrigação, um programa, uma linha de irrigação linha 1, linha 2, seria o cabeçal A ou o cabeçal B. Vocês definem qualquer elemento conectado ao controlador, tá? Vocês vão definir o número desse elemento e isso vão dar uma condição para ele. Ligar, desligar, uma condição de quando está dentro do range ou quando está fora do range, por exemplo, um sensor de 0 a 300, ou ele está dentro desse range de 0 a 30, ou ele está fora desse range de 0 a 30, e aí vocês vão dar uma condição, pausa, starta, inicia, ou opera, ou para, e aqui tem a opção de você dar uma esterese dessa condição, né? Quanto que eu quero que ela demora para entrar em operação essa condição, quanto que eu quero que ela demora depois que sai dessa condição, para desligar essa operação, para que ele não fique oscilando, liga, desliga, liga, desliga. E aqui, essa condição, vocês, uma vez que eu definir essa ação, eu vou definir lá para o sistema de irrigação número 1, ou para o sistema de irrigação número 2, essa condição. Ou vou definir para o programa de irrigação essa condição de pausa, ou vou definir para a válvula essa condição de pausa. Entenderam? Então, o diferente aqui em relação aos outros controladores, que antes a gente definia qual que era a saída que eu quero que essa condição opera. Aqui não. Eu não vou definir a saída que eu vou operar a condição. Eu vou definir na saída qual que é a condição que eu quero operar, qual que é a condição que eu quero operar para essa saída. Está um pouquinho confuso, mas eu vou explicar para vocês de maneira bastante simples. Antes, nos outros controladores, se eu tivesse 4 válvulas, eu quisesse definir uma condição para essas 4 válvulas, eu teria que fazer 4 condições, as mesmas condições, e repetir essas 4 válvulas. A condição de pausa para a válvula 1, condição de pausa para a válvula 2, condição de pausa para a válvula 3 e condição de pausa para a válvula 4. Então, seria 4 programações condicionais. Nessa opção do GSI Pro, que já vem uma evolução de programação condicional, eu faço ao contrário, eu faço uma única condição e eu vou lá nas válvulas e defino. Válvula 1 trabalha com a condição 1, válvula 2 trabalha com a condição 1, válvula 3 trabalha com a condição 1 e válvula 4 trabalha com a condição 1. Então, isso facilita muito com relação à programação condicional. Então, uma única programação de condição pode funcionar com várias válvulas ou vários elementos. Entenderam? E aqui a gente tem a localização aqui da unidade, dentro aqui do Google, que aqui eu posso definir a coordenada aqui latitude e longitude, da onde está o controlador, e aqui ele vai me dizer aqui, automaticamente ele puxa um ponto aqui, e aqui ele está dizendo aonde está o controlador. Com isso, também clicando aqui, ó, aqui não está aparecendo, mas quando você clica aqui, você vê símbolozinho verde, é porque essa unidade está conectada. Quando não está conectado também, ele marca aqui também quando está em vermelho, quando está conectado, e também então, aparece até a opção de você visualizar isso aí no Google Maps ou no Waze, até se você quiser chegar até ele, também ele dá a rota para poder chegar até ele. É muito bacana isso aí, facilita muito vocês monitorarem os controladores que está operando ou não, e também através daqui também você pode entrar dentro da unidade, clicando em cima dele, você acessa também já imediatamente a unidade. Bom, a gente tem um usuário demo, para vocês poderem brincar, apresentar a clientes, para mostrarem a clientes também, para entender como é que funciona, o que é. Aqui o link de acesso, tá? É gsi.galco-smart.com, vocês acessam ele, e aqui você tem o username, gsi_demo, aqui no usuário, e o password 123456, vocês entram, e aqui vocês têm uma programação online do controlador. Vocês podem startar a irrigação, parar a irrigação, programar do jeito que vocês quiserem funcionar, colocar um sensor ou não, para poder funcionar e ver como é que é o funcionamento aí a plataforma do GSI dentro da internet. Outra coisa que eu não falei, GSI Pro e GSI Comum, eles estão dentro da mesma plataforma. O mesmo usuário, a mesma senha, vai visualizar
dentro do mesmo, visualizar tanto na internet, quando, no computador, quanto também no celular, vocês vão visualizar todos GSIs, tanto sendo Pro quanto sendo GSI normal. Você não precisa de uma senha específica para Pro e nem uma senha nem um usuário específico para o Pro. É a mesma senha usuário, tá? Vocês até vão visualizar na mesma lista de controlador, é tudo junto, é tudo integrado, tá? Então, tem clientes, por exemplo, eu tenho um sistema de irrigação que dentro de uma casa de bomba só tem um GSI. Beleza, desculpa, dentro do sistema dentro de uma casa de bomba só tem um sistema de irrigação. Ok, então ali você pode colocar só um GSI comum. Ah, mas eu tenho, aí eu tenho uma outra casa de bomba, projeto 1, numa única casa de bomba, projeto 2, 3, dois projetos numa única casa de bomba. Vocês têm a opção de colocar um GSI Pro. E desse GSI Pro vai operar os dois sistemas de irrigação. E aí, esse GSI quanto o GSI Pro vão estar dentro da mesma plataforma. Vocês conseguem fazer a programação igual, idêntica como vocês estão acostumados com o GSI. Controlador 1, controlador 2, e entra lá e a mesma visualização, tá? Isso também é muito legal, muito interessante vocês saberem, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, mas aí eu vou ter que aplicativo para GSI comum e aplicativo para GSI Pro. Não, não é. É o mesmo aplicativo para os dois controladores. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que agora a gente está começando a entrar dentro do mercado de pivô. A gente viu que tem um enorme espaço para a gente trabalhar aí a questão da fertirrigação e até algumas funções de ligar e desligar pivô e até futuramente aí entrar com a parte aí de programação do percentímetro pivô. Tá? A gente está vendo com muito bons olhos a aplicação já existe, né, muita fertirrigação aí hoje para pivô, tá? Já tá o pessoal está fazendo essa fertirrigação, mas ainda de uma maneira bastante simples. E com a tecnologia que nós temos hoje, a gente acredita que nós podemos ofertar esses produtos nossos para pivô. E o GSI Pro é um produto bastante legal, que a gente tem condição, por lhe permitir, ele ser muito flexível para a questão de entrada de sensores, com programações por condições lógicas e tudo, a gente está acreditando que ele se encaixa de uma maneira muito, assim, uma sinergia muito boa em aplicação para pivô. Então, o que a gente quer, qual que é o nosso objetivo para ele? Então, a ideia é promover o uso inteligente e eficiente de fertilizante. Hoje, já tem no mercado as aplicações convencionais aí de fertilizante, que é ou via motobomba booster, que o pessoal faz a aplicação numa operação extremamente manual, que ao mesmo tempo que o pivô está rodando, tem que ter uma pessoa que está diluindo uma caixa de fertilizante, a outra pessoa tem que cuidar para poder pegar esse fertilizante diluído, injetar no sistema e você tem, ao mesmo tempo, preparando, diluindo, colocando, abastecendo a caixa. É uma operação bem complexa, extremamente manual e não tem controle nenhum. Existem alguns outros equipamentos bastante robustos aí também para injeção de fertilizante, que são umas máquinas que injetam até 2 canais, tudo, mas nenhuma que você tem a opção de injetar mais de 3, 4 canais, nenhuma máquina consegue, que são os múltiplos canais. Você também não consegue operar mais de um pivô, que nem, por exemplo, na mesma casa de bomba, a gente já tem aplicações, eu vou mostrar para vocês, operando até 6 bombas de pivô, mas não significa que são 6 pivôs, são 6 motobombas, 6 linhas de pivô, tá? E você programar de uma maneira totalmente automatizada, permitindo fertirrigação noturna, permitindo um controle de injeção muito preciso, tá? Outra coisa legal, integrar irrigação de gotejamento com pivô ou aspersão com pivô, são vários sistemas num único controlador, tá? A nossa máquina hoje, as máquinas que nós instalamos, ela está ainda em funcionamento standalone. O que é standalone? Não depende da automação existente do pivô para funcionamento. Tem pivôs da Vale que estão operando, que o operador usa o aplicativo da Vale para startar o pivô, mas quando usa o aplicativo do GSI
para fazer a programação da FERT, e quando starta o pivô, o GSI percebe o aumento de pressão da rede, automaticamente ele entra em ação, e aí entra com a programação, habilitando o programa de irrigação, e já começa a entregar, fazer a fertirrigação. Parou a irrigação, para a programação tira a pressão do sistema e desliga a injeção de fertilizante. Tá? É uma máquina standalone, ela não depende de automação do sistema existente hoje atual. Então, já tem também a integração do sistema de segurança do pivô, porque o pivô ele tem algumas... eu estou começando a entender mais sobre esse funcionamento do pivô, então eles têm um sistema de segurança interno contra patinação de pivô, contra, por exemplo, falha no desalinhamento de torre, ou contra outro problema, que seja queda de energia, alguma coisa assim, o segurança do pivô ativa e desliga a bomba do pivô. Então, esse sistema de segurança também ele está integrado com o GSI Pro. Uma vez que ele é ativado, ele também derruba também o FertJet, a máquina para também e entra em alarme, tá? Possibilidade de partida de várias bombas dos pivôs, a gente pode tratar aí, única máquina pode operar várias bombas ou pode operar uma única bomba, tá? Ajuste do percentímetro, também a gente já está trabalhando para poder a gente conseguir fazer esse ajuste via o GSI Pro, é uma coisa que em breve também a gente vai ter isso aí, e também vamos ter também controle de sentido de giro, avanço, reverso, e monitoramento de área irrigada em breve. O que é monitoramento de área irrigada? É você monitorar o quanto que o pivô andou, se ele andou, acompanhar o movimento dele em tempo real, tá? Isso são coisas que a gente está enxergando que é possível fazer com o GSI Pro, e isso vai permitir, de uma maneira bastante simples, a gente poder fazer um retrofit aí de vários pivôs instalados no mercado, ou até pivôs novos aí trabalhar tanto fertirrigação quanto acionamento e funcionamento deles. De projeto instalado, o que nós temos? Temos aí em Mucogê, na Bahia, aí temos um sistema de irrigação, aqui o cliente preferiu instalar a máquina aqui no centro do pivô, tá? E legal, qual que é a vantagem de vocês terem uma máquina de múltiplos canal? Qual que é a grande vantagem? Além de você permitir trabalhar com caixas grandes e fazer de forma independente a injeção de vários nutrientes, também vocês podem também acoplar, fazer injeção de nutrientes com baixas compatibilidades ou até incompatíveis na mesma fertirrigação, tá? Que injeção direta com uma única fonte, com um único canal, vocês não conseguem fazer isso. Então, você pode aplicar várias fontes sulfatadas com fontes com outro tipo de adubo que não tem risco de compatibilidade, fontes com cálcio também que não tem risco de compatibilidade nenhum. Então, essa é uma vantagem. Pivô, se é uma cultura de batata, a demanda altíssima de fertilizante, de fertirrigação, então é uma condição aí que dá para a gente aplicar bastante esse tipo de equipamento. Aqui, outro projeto também em Perdizes, isso aqui é lá no Roqueto, a gente colocou uma máquina de injeção de fertilizante aqui para operar 6 motobombas, tá? Mas cada linha de motobomba, cada linha de irrigação está operando em torno aí de 3 a 4 pivôs aí, que dá um total de 16 pivôs, tá? Eles monitoram numa mesma linha, tem vários pivôs, e a gente está operando essas 6 motobombas. Aqui vocês vão... Aqui é a máquina de injeção de fertilizante, o GSI Pro. Aqui eu fiz o pessoal, o Kleiber lá fez um vídeo da Irrigageiro, fez um vídeo para nós aqui da máquina operando, tá? Aqui está fertirrigando, operando o pivô, e aqui a gente acompanha aqui embaixo, aqui, ó, o volume de fertilizante 1, são 1.550 litros hora aplicando. Aqui são os sensores que estão ativados. Outra coisa também que vocês podem visualizar aqui, ó, aqui vocês acompanham o nível da bateria, tá? Bastante legal, bastante completo esse sistema. E aqui no Jaíba, a gente também já tem instalado lá, o pessoal da Central Irrigação. Isso aqui, ó, é a integração, gotejamento e pivô. Aqui ele tem um sistema de irrigação com 5 válvulas, motobomba, um injetor de fertilizante. Aqui um injetor de fertilizante são bombas injetoras de fertilizante, bomba booster, tá? São 3 bombas booster. E aqui nós temos sistema de filtro. Cabeçal A, tá o programa de gotejamento,
e no B tem o pivô. Aqui nós estamos com um único pivô e o cabeçalho fertilizante, também são as 3 bombas fertilizantes. Essas 3 bombas de fertilizante são as mesmas bombas de fertilizantes que nós temos aqui no gotejamento. Mas aqui, ó, a gente integrou essas máquinas, é possível vocês fazerem isso com o GSI Pro, é lógico que aqui nós consumimos saídas, né? Nós tivemos que instalar em outras saídas para poder fazer esse acionamento. Então, o fertilizante 1 ele é acionado tanto quando está ativo a saída 9, quando está ativa a saída, ou pela saída 13. Tá? Isso aqui tem um jogo de relé que permite isso aí. E aqui também o fertilizante 2, tanto pela 10 quanto 14. Mas aqui o legal que você está fazendo aqui, nós vamos ligar o pivô, vamos desligar o pivô e vamos fazer também a fertirrigação do pivô dentro do GSI Pro. É uma integração bastante interessante, tá? E em breve também vamos controlar o percentímetro do pivô. Aqui é um outro projeto também, é o mesmo cliente, mas a gente já tem um outro sistema de irrigação também de gotejamento, 4 válvulas, 3 injetores fertilizantes, e aqui são 2 pivôs, pivô 1, pivô 2. E aqui o pivô 1, pivô 2, a gente consegue programar a irrigação, tá, de forma independente, somente a fertirrigação que vai ter que ser feita, ela é feita de forma individual. Aqui o GSI, o controlador não permite que ele fertirriga o pivô 1 e funciona o programa número 2. Por enquanto, logo, logo, novas atualizações também, nós vamos ter essa opção aí, tá certo? Bom, aproveitando, isso aqui encerramos a parte do GSI Pro, aproveitando que vocês estão aqui, eu queria mostrar também para vocês o novo controlador, que na verdade não é um novo controlador, mas a nova opção de comunicação, opção do nova CPU que nós estamos lançando aí para o Galileu, que é o Galileu Cloud. A mesma plataforma que nós temos na nuvens do GSI e GSI Pro, também nós estamos entrando com a plataforma para o Galileu Pro. Essa foi uma evolução que nós fizemos na parte da CPU do Galileu. Hoje, essa CPU do Galileu ela foi atualizada, hoje ela entrou com um novo processador a nível para vocês terem uma ideia, tem um nível do Intel, mesmo nível do Intel i5, tá? Uma velocidade tremenda, com a capacidade de monitoramento, leitura de sensores, capacidade de gestão de centros de fertilizante, de máquina de gestão de fertilizante enorme, controle de EC e pH, está extremamente moderna, com capacidade de comunicação, tanto via modem 4G, LAN, Wi-Fi e Bluetooth. Vocês também podem acessar via mobile, via celular, via computador. Eu não falei no GSI Pro. Pessoal, nessa nova atualização do GSI e GSI Pro, vai vir também a integração com a sonda Sentec. Vocês vão ter a opção de integrar a sonda Sentec e visualizar a sonda Sentec, o que é a leitura de umidade do solo dentro da plataforma GSI, e também, novidade, API. Vai também opção de API, vocês vão poder comunicar com qualquer outro software de manejo de irrigação, integrar com softwares Mana da Rivers, integrar com softwares da Sentec também, vai integrar com qualquer outros sistemas de irrigação, vocês podem fazer essa integração via API. Até com softwares RP, eu sei que tem algumas aplicações para estufa ou para viveiros que eles pedem, vocês também podem integrar dados, vocês podem fazer tanto a leitura quanto a escrita de informações. Então, é um controlador já com API aberto, tá? E o Galileu também tem esse API também aberto. Aqui, a visualização aqui do dashboard do Galileu é um dashboard totalmente configurável. Você pode configurar quem que você quer visualizar aqui na sua tela principal, tá ok? Aqui nós estamos vendo aqui, sensor, isso aqui está em inglês, mas já tem para português, tá? Temperatura, o clima, condições de clima, aqui a quantidade de água que está sendo aplicada, as válvulas, número de válvulas que foram aplicadas, o centro de fértil, a pressão, aqui você tem aqui uma configuração aqui de dados climáticos, temperatura, aqui quais são os programas, aqui vocês podem selecionar quem que vocês querem ver, visualizar aqui nesse dashboard. Eu vou mostrar as telas desse novo Galileu Cloud,
E o legal é que vocês podem atualizar. Galileu antigo pode ser atualizado para Galileu Cloud. Basta trocar a CPU. Lembrando que só pode ser atualizado aqueles Galileus modulares. Os Galileus 16 e 32, que a CPU é integrada com a placa, que eles não são expansíveis, né? A CPU integrada com a placa de entrada e saída, esse não é possível atualizar. Mas os Galileus W, Galileu X, o Galileu X, eles podem ser atualizados. Aqui, a gente tem aqui a tela de programação do Galileu, muito mais amigável, plataforma muito mais simples de operar, entendeu? Muito mais fácil a visualização. E aqui, como funciona os programas de irrigação, quem está ativo, quais são as válvulas que vai operar. Tela, aqui são mapas ao vivo, tá? Vocês vão pegar, selecionar os mapas no Google, e aí do Google vocês vão inserir os componentes, válvulas, hidrômetro, aqui tem uma RTU, e aí, quando está em funcionamento, essas válvulas vão colorir, ao vivo, em funcionamento. Pessoal, é isso aí. Eu agradeço aí o tempo de vocês, sei que está bastante corrido, mas a ideia nossa é apresentar para vocês aí o GSI Pro. Logo, logo vamos ter mais seminário, com mais, assim, a gente vai entrar mais em assuntos técnicos sobre tanto o GSI Pro quanto o Galileu também. Devemos também apresentar o novo Galileu Cloud para vocês, e a gente fica aberto aí a perguntas, e vocês podem fazer as perguntas aí, que aí depois o Daniel comentou no início, que aí depois, em sequência, a gente vai responder todas as perguntas e envio para vocês. Esse webinar vai estar disponível para vocês também por link no YouTube, tá? Aí, caso vocês queiram assistir novamente, está à disposição. E tenham dúvidas, podem me procurar aí, que a gente pode explanar para vocês aí mais sobre esse controlador que eu gosto bastante, particularmente, tanto da linha GSI quanto a linha GSI Pro, que eu acho que vai ter uma aplicação enorme aí nos projetos de irrigações de vocês, ok? Obrigado a todos, um bom dia aí.